E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana com vídeo novo no canal. E nesse vídeo vai ser para apresentar para vocês um apartamento onde o cliente comprou só para estudar. Como assim, Fernando? Seu cliente comprou esse apartamento só para estudar? É isso mesmo, pessoal. É que o nosso cliente ele é um professor de universidade. Como ele já tem um apartamento dele, ele precisava de um espaço onde ele pudesse ter paz para poder escrever as teses que ele precisa fazer, e também ele precisava de um espaço para colocar a coleção de livros que ele tem. Então ele é um cliente que tem coleções de livro, de disco, de DVD, de vinil. Então, qual foi a solução que a gente trouxe para esse apartamento para poder deixar o espaço do jeito que ele queria? Uma das soluções foi criar toda uma estante contínua, onde ele pudesse ter prateleiras de diferentes alturas para poder colocar os livros que ele tem. Com isso, ele podia mesclar, colocando livros, os brinquedos que ele tem. Importante também falar que a gente precisou criar um espaço nessa estante para poder colocar a caixa de som que ele tem e alguns aparelhos, principalmente o espaço destinado para a televisão, tá? Outro ponto que a gente criou nesse móvel aqui também foi esses armários inferiores. Então a gente não queria só colocar armários de portas de abrir e muito menos colocar puxador, tá, pessoal? Então por isso que a gente trouxe essa linguagem mais clean, limpa, para que não tivesse nenhum puxador na porta. O que a gente fez aqui? A gente criou aberturas com fecho-toque, que é o momento onde você pode clicar e ela abre. Outro detalhe é que a gente quis trazer toda a parte inferior do móvel do mesmo tom que fosse o piso, para que a gente tivesse uma linguagem de projeto. E a parte de cima é como se fosse a mesma cor da parede, para que ela pudesse se camuflar, para que não parecesse que a gente está trabalhando com marcenaria, como se fossem elementos mais flutuantes. Então por isso que a gente criou essa linguagem aqui nesse espaço. E também a mesa dele, que é a mesa onde ele vai poder escrever e estudar, ela ficou oposto da estante de livros. Porque se ele for fazer alguma reunião, ele pode criar todo um cenário aqui. Fernando, onde vai ficar o espaço da cozinha? Gente, não foi necessário fazer toda uma estrutura de cozinha. Aliás, é um apartamento que vai ser utilizado só para estudo, mas não queríamos tirar toda a estrutura da cozinha. Então, o que a gente fez? Aproveitamos a pedra que foi entregue pela construtora e fizemos todo um desenho de uma copa, como se fosse realmente uma copa de algum escritório. Trouxemos as cores na parte inferior da bancada, tá? Para sobressair a pedra existente. E um outro detalhe interessante aqui é que a gente quis criar uma paginação de revestimento diferente. Então a gente continuou brincando com as cores predominantes do apartamento. O branco, que é uma cor que a gente trabalhou nas paredes. O cinza, para poder representar a pedra existente. E esses coloridos, que é de acordo com a cor que a gente trouxe para o outro ambiente que vocês vão ver logo mais, tá? Sem precisar criar toda uma estrutura de cozinha, a gente quis deixar os armários superiores de uma forma mais leve. Então, deixamos o espaço predestinado para um futuro micro-ondas. Então a gente fez toda uma serralheria, tá? Em volta do móvel. E trouxemos também a prateleira da mesma cor que a gente colocou dos armários inferiores da sala, para poder continuar a linguagem desse ambiente. E para não colocar uma porta totalmente fechada, a gente trouxe portas de correr de vidro, que é o Reflector. E na parte interna da marcenaria, a gente também trouxe o mesmo tom de madeira. Embora esse apartamento seja um apartamento para estudos, a gente quis deixar a possibilidade, se futuramente o cliente quisesse vender esse apartamento, que tivesse uma estrutura para que ele pudesse passar para frente. Então foi possível manter a linguagem de um dormitório aqui. Então a gente criou toda a parte do piso contínuo, tá? Nos ambientes, manteve a criação do armário aqui. Então a gente tem toda a parte de um armário com porta de espelho, com gavetas internas.
e todo o espaço do cabideiro em um maleiro. Como a gente tem uma varanda muito boa aqui nesse apartamento, a gente não quis integrar com o mesmo ambiente. Foi aquilo que eu acabei de falar no vídeo. A ideia era deixar o apartamento preparado para, se futuramente o cliente quisesse vender, ele tivesse a oportunidade e o próximo morador tivesse a liberdade de fazer o que fosse mais interessante. Mas uma das coisas que a gente quis fazer para poder aproveitar essa vista, que é muito interessante, e por conta da iluminação natural que a gente tem, foi criar uma bancada de apoio para refeições rápidas. Então ele tem a liberdade de poder utilizar banquetas ou até mesmo trabalhar nesse espaço e fazer as refeições mais básicas que ele tem quando ele estiver aqui. Tomar um café, comer alguma coisa, que é muito importante. E sem falar que ele vai ter a liberdade de aproveitar toda essa vista aqui, que não é uma vista poluída com prédios, e sem falar que de noite fica totalmente iluminado aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, aproveita para olhar todos os outros vídeos que a gente já colocou nas outras semanas e ative a notificação, porque toda semana a gente coloca um vídeo novo. Aproveita para colocar sugestões do próximo conteúdo que vocês querem ver aqui.